Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, tem mais de 500 programas gravados com autores de Minas Gerais, do interior de Minas, do Brasil e do mundo, que você pode acessar de onde você estiver. A gente aproveita para te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa entrar no ar. Te convido também para acessar as nossas redes sociais e curtir nosso Instagram, nosso Facebook, sempre um papo. Lá está sempre tudo atualizado com os nossos programas, com as nossas atividades, seja de Sempre um Papo, das redes dos festivais literários também. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui a Júnia Paixão, que é uma autora que nasceu no Amapá, mas morou em Belo Horizonte muitos anos e hoje vive em Carmo da Mata, uma cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui com a gente também está Raíssa Medeiros, que é a nossa intérprete de Libras e fica com a gente até o final do programa. Agora eu quero dar boas-vindas a Júnia Paixão. Bem-vinda, Júnia. Obrigada, Josane. É uma grande alegria estar aqui com você hoje, nesse programa que é tão querido assim para mim, que eu acompanho sempre e que faz, né, esse sucesso todo há tantos anos, né? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. A gente que agradece você aqui conosco para contar sobre a sua trajetória, sobre seus livros e sobre o seu trabalho ligado à literatura. Ô, Júnia, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero te convidar e a quem está nos assistindo para ver um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em um minuto. Tá ok. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, a gente volta para iniciar nossa conversa com a Júnia Paixão. Ela é poeta, escritora e professora, nasceu no Amapá, cresceu em Belo Horizonte e reside há 27 anos em Carmo da Mata, interior de Minas Gerais. Ela é autora de 8 livros de poesia, entre artesanais, e-books, infantis e tradicionais. Seus mais recentes trabalhos incluem o livro Caderno de Anotar Motivos, publicado em 2022 pela editora Penalux, e que vai ser um dos temas dessa conversa. A Júlia tem tem textos publicados em antologias e revistas literárias. Ela organiza a Flicar, Festa Literária de Carmo da Mata, e do projeto Flicar Conversando. É co-organizadora também do programa Rosas Literárias, que discute e divulga literatura de autoria feminina. E, Júnia, que bela trajetória. Bem-vinda de novo. Muito obrigada, Josane. Então, eu mergulhei nesse mundo da literatura, né, não só escrevendo, e tento fazer esse movimento em todos os meios disponíveis, né? Então, através de organização de eventos, através de conversas, né, como essa nossa aqui também, eu faço muitas, e de diversos setores da literatura, né, para tentar levar a literatura para mais gente possível, né? Essa é a nossa luta. De todos nós, né? O trabalho de formiguinha. Sim. Junto a gente consegue, né, Júlia? Sim, sim. Mas é um trabalho assim, esse trabalho constante, ele chega, né? Ele chega. Pode até É demorar um verdade. pouquinho, mas vai chegando. Isso mesmo. Ô, Júnia, antes da gente começar aí falando dessa seu trabalho, dos seus livros, eu quero te pedir para contar ali da Júnia menina,
do seu nascimento inusitado lá no Amapá, depois muda para Belo Horizonte, depois vai para Carmo da Mata. Quem que é essa pessoa, assim, antes de transformar-se numa escritora, qual que era seu contato com a leitura, com a literatura, se você sempre foi instigada pelas famílias, né, por sua família a ler e escrever, sobretudo também, e na escola, quem que era essa estudante, né, Júnia, e falar um pouco da sua infância mesmo, contar um pouco do seu contato, dos seus primeiros contatos com a literatura. Bom, eu nasci no estado do Amapá, né, na Serra do Navio, que na época era uma vila da Icome, que era uma empresa americana que fazia extração de manganês, né, na região. E meu pai foi trabalhar lá. Meu pai e minha mãe são de Minas, né? Meu pai do norte de Minas, a minha mãe é aqui da região de Carmo da Mata mesmo, mas sempre morou em Belo Horizonte. E eles casaram e foram morar lá. E eu nasci lá e fiquei lá só até os 3 anos de idade. Inclusive, assim, estou fazendo um movimento para retornar, para ir lá conhecer e tal, né? Porque eu não conheço. E passei a minha vida escolar, minha infância toda em Belo Horizonte. Eu vim morar em Carmo da Mata, foi quando eu casei, em 1990, que aí eu vim para morar aqui. Mas a literatura, ela sempre teve presente na minha vida, né? Eu sempre fui uma criança muito apaixonada pelo objeto livro. O objeto livro sempre me chamou a atenção. Eu tenho uma história interessante que a escritora Ieda Dias, que é a autora do Barquinho Amarelo, Brinquedos da Noite, um livro que, né, povoou o imaginário de muitas pessoas, porque muita gente foi alfabetizada por esse livro, né? Não era um livro literário, mas era um livro de alfabetização que tinha uma pegada literária mesmo. E eu estudei nesse livro em Belo Horizonte, na escola que eu estudava, e eu era apaixonada com esse livro. E quando eu descobri que a Ieda Dias era de Carmo da Mata, né, que é a cidade que eu frequento desde que eu era criança, eu fiquei muito, muito doida assim para conhecê-la. E eu fiz meu pai me levar na casa dela para conhecer, porque eu achava que autor de livro, né, uma pessoa que tivesse um nome na capa do livro era uma pessoa muito diferente, né, era Você muito, tinha muito quantos chique. anos, Júlia? Eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Ai, gente, que gracinha, já querendo conhecer a autor. Sim, então essa época, assim, eu lembro muito desse momento, assim, que foi, eu acho que foi o primeiro momento marcante, assim, né, em termos de literatura. E na adolescência eu tinha, né, um caderno de poesia, gostava muito de escrever. Meu pai era um leitor assíduo de jornal, de revistas, então na minha casa sempre teve jornais diariamente, então eu sempre gostei muito de ler tudo, né? Jornais e tal, e livros, assim, eu era frequentadora assídua da biblioteca. Mas, assim, nunca tinha pensado em na escrita como ofício, né? Como isso só veio um pouco bem mais tarde. Mas aí, né? A vida me levou para outros caminhos. Na época de escolher profissão e tal, eu fui fazer biologia, né? Eu sou professora de biologia, sou professora da rede estadual aqui em Carmo da Mata. E por muitos anos, assim, eu sempre fui uma leitora muito assídua, né? Sempre li muito. E esse gosto pela leitura só foi aumentando, né? Hoje eu sou uma leitora mais compulsiva. E, assim, a leitura levou à escrita, né? E, assim, eu comecei a escrever mesmo quando eu comecei a escrever umas crônicas. E para os jornais daqui, quando eu vim morar aqui em Carmo da Mata, aqui sempre tinha 1 ou 2 jornais. E aí eu comecei a escrever para os jornais, crônicas assim, né? Falando sobre assuntos variados e tal. Depois eu comecei a mandar alguns textos para o Estado de Minas, para revistas e tudo, e esses textos acabaram sendo publicados. E isso me deu assim ânimo, né, para poder continuar escrevendo.
Aí das crônicas eu comecei a escrever algumas histórias mesmo, alguns contos, né? Com casos de família ou coisas De assim. onde que veio esse desejo assim, de começar a publicar esses textos, essas crônicas? Então, foi até interessante, assim, qual que foi a motivação, né? Como eu sou funcionária pública, teve uma época, e professor, né, de escola pública sempre está aí na luta para valorização da carreira e tudo, né? A gente sempre tem que estar nessa briga aí contínua. E aí eu comecei a mandar para jornais textos, eram textos de protesto mesmo, né? Algumas crônicas criticando ou falando algumas coisas, né, que estavam acontecendo na época. Isso foi lá por volta dos anos 2000. E aí que os jornais publicaram, tem muitos textos, né, nos arquivos lá do estado de Minas. E aí as pessoas começaram a comentar, né? Aí eu comecei a receber alguns retornos e tal. Depois eu abri um blog e, né, naquela época do blog, né, que era Blogspot, que era Aham. todo mundo tinha blog, né? Aí eu abri esse blog e comecei a publicar lá, mas como um repositório mesmo, né, um arquivo de textos. Porque nessa época eu não tinha nem computador em casa, então eu tinha um amigo professor também da mesma escola, professor de literatura e tal, ele fazia a revisão dos textos para mim, ele digitava e me mandava. Eu sou do tempo que a gente mandava para os jornais ou carta ou fax, né? Isso no início dos anos 2000, né? Isso, no início dos anos 2000. E aí, assim, a escrita literária mesmo, eu acho que ela Você veio com o começou como um tempo. ativista, então. Seus textos Sim, eram mais de um ativismo na área isso. da educação, né? Foi isso mesmo. E aí, assim, com a crônica nos jornais locais, né? Eu escrevi em alguns jornais de Divinópolis também. Aí eu comecei a variar os assuntos, né? Eu sempre li muito livros de crônica. Crônica é uma coisa, um gênero que eu adoro ler. Então, eu comecei a variar os assuntos, falar de assuntos variados, né? E aí fui Tipo mandando para os quais, assim? jornais. Hã? Quais assuntos, quais as temáticas, assim, que você Bom, eu escreve? falei muito de educação, mas falei muito, assim, de coisas cotidianas, de cenas cotidianas que eu via, né, acontecendo e tal. Mas, assim, eu comecei pela prosa, né, escrevendo prosa, e apesar da minha obra, né, desses 8 livros que você falou, a grande maioria ser de poesia, né, a poesia veio muito depois. Então, eu era, né, escritora, assim, mais de prosa mesmo. Da poesia já morava aí dentro, né? Sim, sim, já morava. Mas eu não lia muito poesia. Eu lia muito crônica, contos, porque na época eu tinha criança pequena, né? Então trabalhava demais, né? Às vezes trabalhava 3 turnos e a gente fica com pouco tempo, né, de leitura. Então eu sempre gostei de ler. Nessa época eu lia muito crônica e conto, porque você lê aquele texto curto, né? E você não perde o fio da meada, né? Se você demorar muito para poder voltar no livro. E aí, por volta de 2010, mais ou menos, eu comecei a ler mais poesia. E comecei a adquirir mais livros de poesia e tal. E aí eu acho que acendeu essa centelhazinha que já morava, né, aqui. Apesar de ter sido escritora de poemas quando adolescente, né? Mas eu acho que adolescente todo mundo tem seu caderninho, né? Isso que eu ia perguntar, porque às vezes muitos autores aqui falam assim, eu publiquei tarde e tudo, mas já escrevia, né? Já Uhum, tinha ali um caderninho de que anotava as ideias voltadas mais para poesia. Você tinha também esse caderno aí de tinha. anotação? Porque às vezes publicou depois, mais tarde, em 2010, mas as poesias já estavam ali escritas há mais tempo e foi só organizar. Sim, inclusive assim, depois que eu comecei a publicar, muita gente, porque eu gostava muito de escrever carta. Né, quando adolescente, jovem, assim, então eu escrevia carta para muita gente, correspondia com muita gente. E aí depois que eu comecei a publicar, o pessoal começou a me mandar os poemas que estavam nas cartas. Então eu já escrevia poemas
e já mandava através de cartas, né? E a gente até esquece, né, das coisas que a gente faz, mas foi muito bacana, assim. Mas eu sempre tive, assim, anotava muito em caderno, né? Caderno de escola mesmo, no final do caderno, gostava de anotar algumas frases e tal. Então, isso aí já estava latente, né? Faltava só uma, um empurrãozinho para poder. E para as suas publicações, você chegou a usar alguma coisa que já tinha ou você focou mais em novas produções? Mas agora eu quero publicar poesia, então eu vou me dedicar a escrever poesia para ser publicada. Eu publiquei o primeiro. Na verdade, eu sempre falo que o meu primeiro livro foi em 2014, mas na verdade, em 2013, eu fiz um livro numa plataforma que chama Clube dos Autores, né, que é uma plataforma de autopublicação. Eu reuni algumas crônicas que tinham saído nos jornais e fiz essa autopublicação. E aí, é, né, peguei alguns livros e tal, e vendi, mas é aquele negócio, né? Os parentes, os amigos próximos e tal, mas foi a primeira publicação. Agora, em 2014, que foi o meu primeiro livro de poesia, né? Foi assim a primeira publicação mesmo por editora e tal. Porque aí eu comecei a participar de concursos, né? Concursos de poesia. Então, eu ficava olhando na internet e tal e mandava. Alguns foram parar em livros, né? Tinha uma plataforma na época que era. Gente, eu esqueci o nome, mas a gente tinha seleção sempre, assim, de 2 em 2 meses, e aí eu sempre mandava um texto, aí se era selecionado, a gente adquiria o livro. Aqui em casa eu tenho vários livros que tem esses textos. Aí, quando foi em 2014, eu fui selecionada num concurso de uma editora lá de Belém do Pará, chamava Literacidade. Eu acredito que eu acho que ela não está em funcionamento mais. E aí eles me convidaram para fazer um livro em parceria com a editora, e aí foi a primeira publicação. E assim, eu tenho muito carinho por esse livro, né? Muita gente Qual livro que é esse? chama Um Quarto de Cortinas Azuis. Ah, o Eu, livro, eu- o título já é uma poesia, né? Pois é. Já convida. E esse livro, ele foi um livro pequeno e tal, mas foi um livro assim que foi o início de tudo que se seguiu. Então, todos os projetos, tudo que aconteceu depois foi a partir desse primeiro livro, que foi lançado em 2014, em março de 2014. Que aí eu reuni os poemas que eu já tinha escrito, que estavam no blog, né? Porque nessa época eu tinha o blog, aí eu colocava tudo no blog. E aí fiz esse livro, que é um livro assim bem leve, sabe? Assim, eu até tenho ele disponível. Ele esgotou, né? Eu fiz poucos exemplares na época. Ele esgotou, então eu transformei ele num e-book e ele está disponível gratuitamente no meu perfil do Instagram. Então é só entrar lá e baixar. Seu perfil é @Júnia Paixão. @Júnia_Paixão. Ótimo. Ô, Júnia, antes da gente entrar mais aí na poesia, né, que é o foco atual mais do seu trabalho, eu vou te pedir para contar um pouco da sua técnica de cronista. Olha, eu comecei a escrever muito empiricamente, assim, né? Eu não tinha contato ainda com escritor, não tinha feito nenhum curso, nem nada, então eu como era leitora de crônica, né? E leitora de jornal, a minha técnica era assim, eu sempre delimitava o tamanho do texto, assim, porque eu sempre acho que eu sou muito sintética, sabe? Por isso que eu acho que eu me dei bem na poesia, porque é, eu gosto de falar muito em poucas palavras, né? Não sou muito prolixa, mas aí eu estabelecia, por exemplo, 5 parágrafos, né? E tentava focar, né, nesse tamanho de texto, né? Um texto mais simples, mais
mais fácil de ler, né? Porque o foco é sempre que o leitor termine a leitura, né? Que ele comece e termine a leitura, que seja uma leitura leve, agradável e tal. E aí comecei assim fazer isso e as primeiras sempre eram mais longas mesmo, né? Porque a gente custa arranjar o jeitinho assim. Mas e no jornal também tem aquele espaço fixo, né? Você tem que se adequar àquele espaço. Mas como eu trabalho, né, em escola há 30 anos, crianças, adolescentes sempre dão muito material para a gente escrever, né? São muitos casos, né? Muitas coisas. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a escrever, eu fiquei mais observadora da realidade, né? Das coisas em volta. E aí, né? Qualquer coisa servia de tema, né? Agora, assim, o que eu gostava mesmo de escrever era sobre política, né? Eu gostava muito de fazer crônicas políticas e tal. E aí sempre tinha as polêmicas, né? Mas, Isso da leitura também, né? Mas isso, você citou a respeito da escola, né? No trato com os alunos ali, o dia a dia que dá muito assunto, né? sim. Nós conversamos recentemente, foi com o quadrinista, o João Marcos Mendonça, não sei se você Ah, conhece da o Escola de trabalho dele, Passarinhos, que eu na amo Escola o de trabalho Passarinhos, dele. que ele usa exatamente esse dia a dia, né, na Sim, educação para trazer ali a literatura em forma de quadrinhos. E isso que eu ia falar com você, esse papel também da escola, né, você como educadora, para instigar as crianças a lerem mais, a se interessar pela literatura. sim. Como assim, eu vi que a literatura me provocou uma transformação muito grande. Assim, quando os meus filhos eram pequenos, né? Eu tenho 3 filhos, então quando eles eram pequenos, eu sempre buscava oferecer, né? Ter em casa livros, né? E oferecer esse mundo, né? Literário para eles. O meu foco na escola sempre foi tentar formar leitores, né? Mas eu sou professora de biologia, né? Só que eu fui gestora escolar por 8 anos. Eu fui diretora da escola por 8 anos. Então, nesse tempo em que eu fui gestora, eu comecei na direção em 2012 e quando eu lancei o primeiro livro, eu já era diretora. Então, eu resolvi fazer o lançamento do livro na escola, desse Ah, primeiro que livro, maravilha. exatamente para poder incentivar os meninos, né? E para eles entenderem que escritor não é ninguém de outro mundo, né? Que é pessoas próximas, né? Aí, assim, é por isso que eu falo que eu tenho muito carinho por esse livro, que foi o primeiro, porque foi a partir dele que tudo aconteceu. Eu fiz esse lançamento em março de 2014 e eu tinha um professor de literatura lá, muito meu amigo, assim, excelente professor, e ele reuniu uma turma de alunos do ensino médio e resolveram fazer um sarau nesse evento de lançamento. E os meninos adoraram, sabe? Foi muito bom. Eles adoraram esse contato com vários livros, né? Com a poesia. E aí a gente começou a fazer várias vezes esse sarau. E desse sarau surgiu a ideia de criar um projeto na escola ligado à literatura. Então, nós criamos um projeto chamado de Poetizar, que era um concurso literário e uma publicação de um livro com o resultado desse concurso. E esse projeto que iniciou em 2014, ele está acontecendo até hoje. Então, agora, Lá na escola pública escola pública, né, de do Carlos interior, Mata. aqui em Carmo da Mata a gente tem 11 mil habitantes, uma escola, uma cidade muito pequena, né? Mas que foi uma transformação muito bonita, sabe? Foi um momento muito bonito na escola. Então, começou a envolver muito os alunos, os professores, né? E a gente fazia sempre um evento de lançamento ao final do ano. Então, a gente fazia o concurso, publicava o livro e fazia um evento de lançamento. E aí, com esse movimento, né, do Poetizar, criou-se a vontade de ampliar
ou de abrir para a comunidade, ou de tirar da escola, né? A escola ficou pequena para abrigar esses eventos. E aí surgiu a ideia da festa literária. Então, Olha que legal. a Flicar, né, que é a festa literária de Carmo da Mata, ela nasceu também no chão da escola pública. E essa história assim é muito muito bonita. Então a gente tirou o evento da escola, levou para a praça central da cidade e convidamos autores, né? Vários autores passaram. Nós fizemos 3 edições presenciais, uma edição online e agora esse ano de 2023 acredito que vamos conseguir fazer uma outra edição presencial, né? Porque depois teve a pandemia e tal. Então, foi 2017, 2018, 2019 que a gente teve edições da Aplicar presencial. E neste evento da festa literária, vocês continuam envolvendo a escola também? Sim, sim. Bom, enquanto eu estava na gestão, a gente fazia pela escola, né? É, a escola era protagonista e tal. Aí, quando eu saí da gestão, eu assumi o evento, mas também porque esse outro projeto do Poetizar, que a gente publica o livro, o lançamento é na festa literária. E aí a gente faz um sarau, os meninos participam, sabe? Leem poemas, leem os próprios poemas, e as famílias vão, e é um sucesso o evento. A gente sempre tenta homenagear um escritor ou uma pessoa da cidade que tenha essa ligação, né, com as letras, com a palavra, né, de alguma forma. Então, é um evento muito bonito e que mudou a forma da cidade ver a literatura, sabe? Eu acho que foi um divisor de águas mesmo. Ah, isso é uma maravilha, que incentiva também os autores locais, né? E, Sim, com e o certeza. Flicar Conversando é um outro projeto ou ele está ligado também à festa literária? Ele está ligado. Em 2021, eu fiz, como a gente estava em época de pandemia, né? A festa literária presencial de 2020 já estava agendada, mas a pandemia veio, a gente não tinha se organizado para poder fazer online ainda, então não teve. Aí, quando foi em 2021, eu consegui um recurso da Lei Aldir Blanc, e aí eu fiz o evento online. Até o Afonso Borges foi meu convidado na Flicar, chamava Flicar em Casa. E a gente sempre usa a palavra como se fosse um verbo, né? Tanto Sim. poetizar quanto a festa literária, né? Ficou flicar, vamos flicar em casa. E o Afonso participou comigo, foi fantástica a participação dele. Que o Sempre um Papo estava comemorando 35 anos, né? E a gente fez uma live sobre os 35 anos, né? Ele contou um pouco dessa história tão bonita desse programa. E aí, com essa peça literária online, eu resolvi continuar o trabalho. Então, durante 1 ano e meio, eu fiz semanalmente uma live com escritores do Brasil inteiro, passou gente do país inteiro, uma vez por semana. E aí a gente conversa sobre, né, o lançamento de livro, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, falando um pouco da trajetória, que é uma forma de continuar trazendo esse universo, né, assim, com Sim. mais constância e mais a miúde mesmo, para poder os alunos, professores e quem quiser participar, né. É muito bacana. Então, é um projeto que é derivado de tudo isso, né, então, uma coisa foi dando origem à outra, né. Já que a gente está falando aí dos projetos, dos programas, né, de literatura, aqui eu citei também que você coordena, né, que organiza o Rosas Literárias, que é a divulgação da literatura de autoria feminina. Sim. Vou te pedir para contar um pouco também sobre o Rosas Literárias para a gente. O Rosas Literárias também é um desses encontros que a gente tem, assim, né, e dão frutos. Eu entrei um amigo meu me mandou o link de um grupo de WhatsApp de escritores independentes. Aí eu entrei nesse link e o organizador do grupo, que chama Roberto Ponciano, lá do Rio, ele tem um canal, né? Ele e várias pessoas têm um canal que se chama Iaras e Pagus, que tem programas de todas as naturezas, assim, são várias vertentes.
E aí eu conheci uma autora que mora em São Paulo, Daniela Bonafé, a Dani, que é assim, um amor. E a gente se aproximou e tal. Aí ele convidou a gente para fazer uma live sobre os nossos livros e tal. A gente fez a live e ele fez a proposta. Quem sabe vocês não fazem um programa de literatura aqui no nosso canal? E aí a gente pensou em fazer com essa temática, né, da literatura feminina. E aí, desde de agosto de 2021, que a gente faz esse programa quinzenalmente no YouTube do Iaras e Pagus, e aí a gente traz só convidadas, né? Autoras, pesquisadoras, ilustradoras, tem editoras, então, mulheres que trabalham nessa cadeia do livro, e para poder também incentivar, né, a participação e assim e mostrar o trabalho de muita gente, né? Que porque eu acho que a pandemia ela teve esse diferencial. Muita gente começou a publicar, né? Teve um volume de publicação muito grande. Muitos coletivos foram criados, né? A gente teve a criação de vários coletivos literários, o que proporcionou a gente aumentar a nossa rede mesmo, né? De pessoas, de encontros. E eu acho que a literatura de autoria feminina ela está acontecendo de uma forma mais, mais visível mesmo, né? A gente está vendo aí muitas mulheres ganhando os prêmios, os principais prêmios de literatura do Brasil, né? Então eu acho que eu sempre falo que a gente está vivendo uma revolução mesmo, é uma revolução na literatura, e as mulheres estão cavando esse espaço, né? Que Sim. sempre, né? Porque a gente sabe que a literatura de autoria feminina sempre foi um pouco negligenciada, né? Pelo mercado editorial, pela história mesmo, né? E está havendo esse movimento de resgate mesmo, tanto das nossas antepassadas, né? Que cavaram esse caminho e foram silenciadas e tal, e não constam no cânone, né? Está havendo esse resgate em várias universidades, muito movimento de pesquisa, né? Sobre esse assunto. E a literatura contemporânea também precisa de ser colocada em pauta, né? Então, o nosso objetivo com Rosas Literárias é esse. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, de poder, né, estar em todos esses lugares para poder falar de literatura né, levar esse assunto e essa temática para o maior número de pessoas possível, né? Que eu acho que a gente tem que ser ativista do que a gente acredita, né? Ai, com certeza. Eu acho também assim que para os autores, para a literatura escrita por mulheres também, a tecnologia auxilia muito, né? Sim. Desde que esse acesso, assim, e a forma de, igual você mesma publicou, você entra no site, você faz a publicação, você mesma tem a oportunidade de divulgar pelas suas redes, e junto os coletivos que divulga compartilhado, né? E tem Sim. esses espaços para falar. Eu acho que a tecnologia vem para auxiliar mesmo, né? Com certeza. Eu acho que a internet ela foi essencial, né, nesse movimento. E os coletivos também. Então, a maioria dos coletivos, eu faço parte de dois coletivos femininos, um aqui da nossa região, que são escritoras, né? Sou eu de Carmo da Mata, tem algumas escritoras de Tapsirica e de Como Divinópolis. chama o coletivo daí? Coletivo Vira Verbo. Somos Uhum. 7 mulheres, já foram lançados 2 livros, a gente participou de eventos também, como coletivo, né? E é muito interessante. E eu participo de um outro coletivo, Coletivo Escreviventes, que chama, que foi fundado por uma escritora lá do Espírito Santo, Carla Guerson, e que hoje tem 400 mulheres. Olha, E assim, é muito interessante a gente observar o andar da história, né? A Giovanna Madalosso, né, a escritora Giovanna Madalosso, ela fez uma chamada o ano passado para as mulheres tirarem uma foto, as escritoras tirarem uma foto num evento em São Paulo.
E esse chamado dela se multiplicou pelo país inteiro, né? A gente teve aqui em Belo Horizonte também, né? Isso, teve, exatamente. Aí, a partir dessa foto que foi tirada em Belo Horizonte, criou-se um coletivo chamado de Escribas de Minas, que tentou reunir todo mundo que estava participando daquela foto, ou não, né? Por exemplo, eu não tive a oportunidade de estar aí em Belo Horizonte para estar na foto, mas eu faço parte desse coletivo também. Então, isso é essencial, né? Essa rede de contato, porque eu acho que juntas, né, a gente consegue ir mais longe, né? Porque uma ajudando a outra, dando dicas, né? Porque quando a gente entra nesse mundo, a gente não sabe nada, né? Eu lembro quando eu publiquei meu primeiro livro, eu não sabia nada de edição, nem não sabia como funcionava, não sabia nada. A gente tem que ir aprendendo com o tempo. Desbravando, né? E Exatamente. é muito importante o autor conhecer esse percurso todo também, né? Nossa, é Olha, importantíssimo. Até para o não é seu só olhar, escrever, né? né? Porque tem um percurso aí que é bonito, mas é árduo também, né? É árduo, é árduo. É muito trabalho, né? E trabalho de formiguinha, assim mesmo, né? Todo dia você faz e não parar, né? Eu lembro que o Jober esteve aqui com você há pouco tempo, né? Eu Sim, tenho um na Gulliver livro que foi Editora. isso, da Gulliver. Ele editou um livro meu, que é esse aqui, vou mostrar. Sua tela sumiu. Ah, Ai, voltou. voltei. Ai, meu Deus. É. Esse livro aqui, ó, eu lancei esse livro na véspera da pandemia. Coloca ele mais na frente da câmera. Ah, não. Pode voltar. Aí. Acho que está apagando a câmera. Ah, ótimo. Não repare Não repare a bagunça. a bagunça. É de poesia também? É, esse livro eu lancei ele na, no dia 14 de março de 2020, quando foi dia 17 de março, fechou tudo. Como é que vende, né? Pois Eu é, não sabia como é que nem vende, né? ninguém sabia como é que ia ser. Exatamente. Aí, Acabou assim, de a lançar internet salvou todo mundo, né? salvou. Porque aí É, foi tudo através das redes, né? Que a então gente, foi difícil. que a gente fez essa divulgação e tal, né? E o Jober me falou isso. É uma coisa muito interessante. Ele assim, não pare, não pare, continua, né? Porque o que vai fazer né, o resultado acontecer é você acreditar e seguir, né? Sim, é verdade. Agora vamos entrar um pouquinho aqui no seu livro mais recente, que eu acredito que seja, né? Que é o Caderno de Anotar Motivos, que, igual eu já falei do outro livro, seus títulos são ótimos. Sua tela sumiu de novo. O É, que está acontecendo? Você mexeu aí? voltou, né? Tá com, Voltou, parece que tá com uma instabilidade aqui. né? Mas sua voz está aparecendo. Vamos deixar para ver se mantém. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. O caderno de anotar motivos, é, igual eu já ia falar, seu outro título, os títulos dos seus livros, né, são bem interessantes. O título Poesia ao Pé do Ouvido, que é um livro infantil, e o outro que a gente tinha comentado, que, que você citou antes, o próprio título já é uma poesia, né? É um Eu quarto de quero te pedir, cortinas azuis, né? um corte de cortinas azuis. Aí eu quero te pedir para contar como que é esse caderno de anotar motivos. Foi lançado em 2022. Ele é o mais recente mesmo. Um Sim, livro que você dividiu em 4 partes. Traz muitas memórias, traz poemas de esperança. Conta para gente um pouco aí esse é o da mais produção desse recente. livro. Foi lançado A gente tem a pela. capa dele aqui, a Nina Até coloca para contém, para a gente não pra É, ficar mais fácil a leitura para as pessoas que estão nos vendo. aham. Ele foi lançado em 2022, né, pela editora Penalux, mas esse livro começou a ser escrito antes até da pandemia. Toda vez que eu termino um livro, né, eu tinha acabado de lançar o Não Repare a Bagunça, e aí a gente já começa a pensar no próximo projeto, né? Aí eu comecei a escrever uns poemas, veio a pandemia. Durante a pandemia, eu tive uma produção bem acelerada, assim,
né, nos primeiros meses, estava todo mundo muito tenso, sem saber como seria, se, né, como é que ia ficar a vida. Eu escrevi muito, publiquei inclusive um e-book nesse meio tempo, foi o Jober mesmo que publicou, que chama Entre Paredes, que está disponível, né? Todos os meus e-books estão disponíveis na Amazon e tem alguns que são gratuitos que estão no meu perfil do Instagram. E aí eu comecei a escrever e guardar esses poemas. E aí, quando eu resolvi, né, publicar, esse livro ele teve vários títulos e assim, ele foi um trabalho assim, muito grande de refinamento mesmo, né? Eu falo que talvez esse seja o meu trabalho que foi mais pesquisado, né? Foi mais estudado, porque durante a pandemia, o que aconteceu? Como eu estava em casa, dando aula online, né? Então sem querer, a gente tem mais tempo, né? Eu participei de muito curso, eu comecei a fazer oficina de escrita criativa, oficina de poesia, porque aí eu já estava querendo a parte técnica, né? Eu falo que os meus primeiros livros foram mais empíricos, né? E eu queria aprender mais técnica, tá? Aí comecei a ler muito mais autoras contemporâneas e tal. E aí eu juntei esses poemas, mandei para alguns leitores beta, eles me devolveram com algumas observações, aí eu trabalhei, aí mandei fazer leitura crítica e tal. O título, que é um título que eu gosto muito, né, Caderno de Anotar Motivos, foi um poema que eu escrevi. Sabe aqueles potinhos de gratidão? Não sei se você já viu isso. Geralmente a Já. gente vê muita postagem sobre isso, né? Que você colocar lá no potinho. E foi baseado nisso, né? Que a gente sempre, por mais difícil que esteja a vida, a gente sempre tem motivos para agradecer, né? Ou para celebrar. Então, o poema que dá título ao livro, né? Ele tem essa inspiração. E aí o livro tinha outro nome, ele chamava Fio Vermelho, que é o nome de um texto também que tem no livro. Mandei para uma poeta amiga minha, de Araxá, a Mara Sena, que é um amor também. Que já esteve com a gente aqui também, participa Isso, do Festival Literário de Araxá, super é, querida, Mara. adoro ela. E aí ela leu esse poema e disse, uai, mas por que você não coloca esse título no livro, né? Esse título é tão instigante, assim, aí ela que me deu essa ideia. E é um livro, assim, né, que ele é dividido em cinco partes, na verdade, porque tem uma parte que são poemas em prosa, né, é uma prosa poética, e nessas cinco partes eu trago um pouco da metalinguagem mesmo, né, a metapoesia, a poesia falando da poesia, né, e é um tema que eu gosto muito, eu tenho muitos, muitos poemas, assim, falando da própria poesia. Trago uma parte que é voltada para o universo feminino mesmo, né, da escrita feminina, das vivências da mulher. Eu tava desenvolvendo um trabalho para trazer o ambiente natural, né, tentar juntar a biologia, que é a minha formação, com a poesia. Então, tem uma Isso parte é do livro. fantástico também, né? Que você tem tanto Isso, conhecimento nos dois e é legal demais poder unir. exatamente. E aí isso chama Memórias do Mundo, que aí eu trago, né, essa parte do universo natural. E tem poesias do cotidiano, poesias que falam da janela, que falam né, das coisas que nos acontecem, né, nessa vida cotidiana mesmo, que eu acho que durante a pandemia a gente ficou muito ligado nessa vida Sim. doméstica, né, nessa nossa vida de presa dentro de casa, né? Então é um livro assim que sabe, já me deu muita alegria, porque quem fez a curadoria dele foi a Mel Renault, a poeta, né, aqui de Belo Horizonte também, ela fez uma curadoria e ela me ajudou, assim, eu acho que a gente precisa desse olhar do outro, né, para Sim. poder olhar o poema. Eu adoro quando isso acontece. Por exemplo, tinha um poema no livro
que ela devia ter uns 8 versos. Aí ela leu e falou assim: não, o poema acaba aqui. Você pode tirar o resto não precisa. São olhares, né, diferenciados que eu acho que a gente precisa de ter, né? Então, assim, é um livro que eu gosto muito dele, sabe? Eu fiquei muito feliz e tive escritoras que eu quis trazer também só mulheres, né, para poder Ler. trabalharem, né, terem textos e tal. A capa dele foi feita por uma ex-aluna da minha escola que é artista plástica, ela tá terminando o curso de artes plásticas na UFMG, então ela é minha parceira, ela já fez alguns trabalhos comigo e ela fez a capa para mim. A Maria do Qual que é o Rosário, nome dela? Alice Castro, Alice Castro. é uma artista linda, assim, ela participou muito, ela fez várias capas, ela fez 2 capas desse livro da escola, do Poetizar, que a gente faz lá, ela fez 2 capas, ela é fantástica. Internamente tem umas ilustrações também, não tem? Assim, na abertura das temáticas? Na abertura de cada capítulo, né? Tem Sim. uma ilustração. É a ilustração da capa, na verdade, né? Uma reprodução da ilustração da capa. E aí eu mandei para a editora Penalux e eles aprovaram o original e tal. Quem faz o prefácio é a Adri Aleixo, né? Que é uma poeta também que mora em BH, mineira, né? Que eu adoro. O pós-fácil é da Priscila Branco, que é uma poeta, pesquisadora, editora lá do Rio, que também é muito boa, que eu gosto demais dela. E a quarta capa, a professora Maria do Rosário, que é lá do Cefet, né? Ela fez a quarta capa. Então, assim, tem muita mulher boa de serviço, né? Comigo nesse livro. E o Vamos resultado ler, foi lindo. vamos ler um ou dois poemas aí da sua escolha para a gente instigar quem está nos vendo para querer já comprar Vamos. o livro e já acompanhar seu trabalho. Eu vou ler aqui o poema que dá, né? Que chama Trabalho de Parto, que é Ai, que é maravilhoso. eu gosto muito desse poema. Trabalho de Parto. Uma palavra fecunda um poema. Silêncios, ideias, canção ou riso. Um poema não nasce do nada. Parir poemas é dar luz a si mesmo. Nos primeiros movimentos, o líquido protetor jorra. Depois, o corpo coroa e sai. Meio torto, mal acabado, sofrido, pedindo amparo e aparas. A placenta mastigada nutre outras palavras. Ao cordão, ora pulsante, ora enrolado no pescoço, corte. Parir poemas é dar luz a si mesmo. Esse final é muito bom, né? Parir poemas é dar luz a si mesmo. É, A Eliane Brum que falou, né, numa Sempre um Papo que eu mediei com ela, exatamente isso. Para ela, fala mais do livro para ela. Ela compara publicação de um livro como se fosse parir. Ela diz que é, precisa é de um o, resguardo também. sim, Igual quando o ela livro é um termina, filho, né? ela quer ficar ali de resguardo, esperando assentar tudo de novo dentro dela, né? É verdade. Precisa mesmo. Você quer ler mais uns poemas para a gente? Quero. Eu vou ler um que eu fiz em diálogo com um poema do livro da Marina Colasanti, o último livro que ela publicou de poemas, né? Tão Longa Vida, que eu acho lindo, fiquei apaixonada com o livro. Chama Sal de Liberdade. No mar, a mim basta uma nesga, uma brisa, um marulho ou breves aromas de maresia. Uma nesga e retorno às montanhas. Ares refeitos, sal de liberdade. Lindo, Marina Colasanti, querida demais também. Nossa, lindo esse poema. Em um dos poemas você diz você, você, diz que o poema precisa ser lapidado, né?
Como que é seu processo de lapidação do poema? Você faz o poema, você deixa ele maturar um pouco? Sim, Como que é seu processo? sim. Eu escrevo, assim, logo no início, quando eu comecei a escrever poesia, eu escrevia e achava que o poema estava pronto, né? Aí, quando eu comecei a fazer oficinas e tal, né, todo mundo fala, deixa descansar, deixa o texto descansar. No início a gente acha que é bobagem, mas não é. É fantástico o poder do distanciamento, né? Então, hoje eu escrevo, deixo o poema lá, né, guardado, volto nele uma, duas, várias vezes, até a gente sentir que o poema está pronto e corta, né? O negócio é cortar, é cortar, é cortar, deixar o mínimo dizendo o máximo, né? Então, é bem assim, porque a questão da poesia, às vezes, é muito interessante, assim, às vezes, uma palavra que você ouve, uma ideia que você tem, você vai desenvolver um poema. E às vezes as ideias vêm quase que inteiras prontas, né? Então você tem que correr, anotar e tudo. Eu tenho bloquinho de anotação do lado do computador, da mesa de trabalho, do lado da cama, bloco de nota de celular, para todo lado eu tenho as anotações. Mas geralmente é assim, eu escrevo, deixo ele quietinho, assim, um, 2 dias, aí retorno e vou ver, né? Se tem palavras sobrando, se tem ideias repetidas, né? Se tem coisas que estão repetindo a mesma ideia e tal, e vou cortando. Então, hoje a ideia é essa, né? É É, deixar o poema o mais enxuto possível. isso de anotar, assim, na hora que chega, eu lembrei de um outro, sempre um papo que a gente fez aqui, com o Daniel Barcelos, que foi um livro recente, agora que ele lançou junto com a Ana Raquel, ilustradora, que é a mãe dele. Falou, pergunta, Daniel, como que veio essa história para você, né? Ele falou, eu não sei, eu só sei que eu recebi essa história, eu tentei escrever, pensei nela antes, nunca tinha acontecido. E é isso, né? O poema vem, É, ou a história, né? Você tem é muito que anotar interessante. e aproveitar aquela que a Adélia Prado fala, né? Que é divino mesmo, vem de Deus. E às vezes já aconteceu isso muito comigo, assim, de vir o texto praticamente pronto, assim, né? Ou às vezes vem uma palavra ou um verso, né? Aí a partir daquele você vai desenvolver, mas é muito interessante o processo. Assim, como é muito terapêutico, né? A escrita é terapêutica. Porque às vezes eu escrevo, e eu já conversei com vários escritores, e muita gente falou que acontece a mesma coisa, a gente escreve e só depois a gente mesmo entende o que está ali, né? O que aquilo ali está querendo trazer, né? Às vezes a escrita vem antes da consciência, né? Da consciência do conteúdo, né? Qual que é a mensagem que você quer passar ali naquele texto, né? É muito mágico mesmo. Agora o nosso tempo já está acabando aqui. Eu até citei antes o nome do livro infantil, né? A hora que eu fui buscar um quarto de cortinas azuis, falei do Poesia ao Pé do Ouvido, que é um livro de poesia para criança, né? Sim. Eu quero te pedir para falar um pouco da sua literatura infantil, né? E sobretudo para poesia para criança, qual que é o diferencial e a importância de instigar mesmo as crianças a gostarem de poesia. Isso. Eu acho essencial, assim, a poesia na escola, a poesia para criança e jovem, né? Eu acho que precisava de ser, assim, cotidiano, né? A Adélia Prado tem essa fala, né, que a literatura e a poesia tinha que ser o arroz com feijão, né? E eu concordo com ela. E esse livro para criança, eu tenho duas sobrinhas pequenas, né? Porque meus filhos já são adultos e tal, mas eu tenho duas sobrinhas pequenas. E eu comecei a escrever pensando nelas, assim, né? Trazer a linguagem poética para o universo infantil. E comecei a fazer alguns poemas e tal, e guardei. Aí, eu conversando com o Daniel Bicalho, lá da Boutique do Livro, né? Que agora a Boutique também é uma editora,
Ele Sim. me mostrou um livro da Adriana Berciani, que ele editou, que é um livro pequenininho, é do estilo do Poesia ao Pé do Ouvido. Ele é de um formato menorzinho, não sei se dá para ver. Ah, tá dando para ver. É. E eu fiquei apaixonada pelo formato do livro. O livro da Adriana é maravilhoso. E pelo formato. Aí eu lembrei dos meus poemas infantis e falei assim, "Ó, gente, quem sabe a gente publica, né? Com esse formato." Aí eu conversei com o Daniel e tal, e consegui aqui na cidade um patrocínio de instituições aqui para poder fazer a publicação do livro. Convidei um ex-aluno também, o Pedro Andrade, que é ilustrador, e a gente fez esse livro com a ideia de transformar o livro num livro-objeto. Tinha o texto, mas tinha as ilustrações para a criança interagir. Então, as ilustrações são em preto e branco para a criança colorir Ai, que também. maravilha. É uma É, forma de incentivo também, né? isso. Porque o livro tem que ser um livro, o livro é um objeto de consumo, né? Ele tem que ser, tem que pegar, tem que tocar, tem que, né, usar o livro, consumir esse livro. E aí eu mandei os poemas para o Daniel, ele achou, ele gostou, e aí ele é editado pelo Boutique do Livro. Ai, E que eu maravilha. lancei ele pais aqui de Carnamar, para poder ser trabalhado nas escolas e tal, né? Porque assim, eu tenho muito essa questão de aproximar a criança, o jovem, adolescente com o autor, né? O objetivo da festa literária é exatamente esse, é trazer essa proximidade, né? E agora eu vou lançar, já está em Isso que eu ia te pré-venda. pedir, Jônia, para a Isso, gente já falar do seu próximo projeto, é. né, na literatura, do seu livro, e pedir já para você fazer suas considerações finais aqui para a gente, que o nosso tempo realmente já esgotou, e desde já eu quero te agradecer a presença aqui no Sempre um Papo. Bom, eu que quero agradecer a oportunidade, né, o convite. Esse meu livro, né, o próximo livro que está em pré-venda na Caravana Editorial, é um livro que chama A Menina que Inventou o Pôr do Sol. É um livro escrito em poesia de cordel, e que conta uma história, que é uma história baseada em fatos reais, né, que é da minha sobrinha, e ela encontrou uma forma de encontrar com a família durante o tempo da pandemia sem correr risco, porque ela, né, estava todo mundo com muita saudade, e aí ela escolheu o pôr do sol para poder fazer esse momento de encontro. E aí essa história que é contada lá, o livro está lindo, ilustrado pelo Pedro Andrade também, que é o mesmo ilustrador do Poesia ao Pé do Ouvido, e está em pré-venda no site da Caravana Editorial. Ai, E que eu que... lindo, já quero ler. Ah, pois é. Muito, muito lindo. E eu queria, assim, agradecer mesmo o convite, né? Muito feliz de poder estar participando do Sempre um Papo, né? De estar aqui como autora hoje. Eu fico muitíssimo feliz de poder participar. E, assim, né? Convidar as pessoas, né? Me seguem lá no Instagram, né? Para ver um pouco mais do meu trabalho, né? Eu faço livros artesanais, faço e-books, né? Esse janeiro eu vou lançar um outro livro artesanal com uma outra proposta de literatura de apropriação. Então, é isso, né? A minha busca e a minha luta é levar a literatura acessível ao maior número de pessoas possíveis. Ai, que maravilha. A gente não falou da literatura de apropriação. Você Pois quer é, falar rapidinho? Porque eu acho que tem, é importante a gente falar a respeito dessa pesquisa sua, que já resultou sim. em livros também, né? Fala, por favor. Desculpa Então, a ter literatura de... entrado antes, que é tanto assunto, né, Júnior, para a É, gente falar, mas eu acho isso, sim, importante deixar registrado aqui. a literatura de apropriação, eu entrei em contato, eu conheci, o ano passado eu fiz uma disciplina de doutorado lá no Cefet e encontrei o livro do Leonardo Villaforte, que é o Escrever Sem Escrever, que foi publicado pela Relicário, né, de Belo Horizonte. E fiquei muito encantada, né, baseado na teoria do Goldsmith, né, de você pegar o que está pronto e tirar de contexto e transformar
em outra publicação, né? Então, no final de dezembro, eu disponibilizei também gratuitamente, está lá na bio, né, do meu Instagram, um e-book chamado Quase Não Escrevo, que ele foi todo feito com versos dos livros da Ana Martins Marques, do livro Risque uma Palavra, Da Angélica Freitas. e da Angélica Freitas. Então, todos os poemas é em ordem linear mesmo, tem um verso de cada poema do livro delas. E aí, como que dá outro contexto, outro poema, né? Outra linguagem. E ela é Eu legal achei trazer outro olhar, né, para a literatura de isso. outra pessoa também. E achei fantástico, assim, eu fiquei muito apaixonada por esse movimento, né? Então já tem muita gente que faz um tipo de poema que é o blackout, né? Você pega um poema e pesca algumas palavras daquele poema pronto de um autor e monta um outro poema, né? Dentro daquele poema que já está pronto. E eu estou lançando agora, estou fazendo, né? Vou começar a fazer o artesanal que se chama Caça-Palavras. Ele é ele está em teste ainda. As capas também vai ser artesanal e eu vou fazer com palavras que eu recebi do Clube de Leitura da Parábola. Vem um saquinho cheio de palavrinha, com algumas palavras. E eu compus 27 poemas utilizando somente essas palavras. Não, maravilha. Então, que bom que deu tempo da gente falar de tudo um pouco, né? Então, assim, desde já, então, eu quero agradecer a sua participação aqui no Sempre um Papo, te parabenizar pela sua trajetória e dizer que é bem importante a gente ter alguém como você atuando aí também, além de escritora, fazendo o festival literário, fazendo esse movimento todo em prol da literatura, do incentivo à leitura. Que bom, viu? Muito grata. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? É uma alegria participar e a gente tem que defender o que a gente acredita, né? Eu acredito muito no poder transformador da leitura, da literatura, da escrita e é minha bandeira. A nossa. Então, obrigada, nossa. Raíssa. Obrigada, Raíssa, que esteve aqui com a gente, nossa intérprete de Libras, ao Gabriel, que está nos bastidores, junto com a Raíssa, a Nina, que trabalha aqui no Sempre um Papo conosco, e vocês também, que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube do Sempre um Papo. Te convido para se inscrever, ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. E quero agradecer a nossa patrocinadora, a Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. E é isso, até a próxima.